afirma a colunista de O Globo, Lauro Jardim. Termina nesta quinta-feira o prazo da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Extensão do benefício depende do ministro Alexandre de Moraes. Começou nesta segunda-feira em São Paulo o julgamento dos 3 policiais militares acusados pela morte do delator do PCC, Vinícius Gritzbach. O AB entra com pedido de habeas corpus e exige transferência de Deolane Bezerra para a sala do Estado-Maior. Alertas falsos da Defesa Civil, disparados para milhões de celulares no país, foram feitos com credenciais de 2 funcionários da Defesa do Estado do Pará. Em Santa Catarina, pais de criança doente são condenados por tráfico após plantio de cannabis para a produção de óleo medicinal. Boletim médico aponta boa evolução e cacique Raoni respira sem aparelhos após cirurgia no intestino. E a primeira onda de frio intenso do inverno promete derrubar as temperaturas com chances de neve na Serra Gaúcha. Termina às 23h59 desta segunda-feira o prazo para o pagamento da taxa de inscrição do Enem 2026. O TVT News, segunda edição, começa agora. Este é o TVT News, segunda edição. Falo ao vivo dos nossos estúdios aqui da Avenida Paulista. A TVT se orgulha de ser a primeira e única TV dos trabalhadores do Brasil, agora com alcance nacional. Somos uma concessão pública e uma TV de verdade, trazendo jornalismo com análise, entrevistas exclusivas e a perspectiva de quem constrói o país, ou seja, você. Aliás, se você tem uma antena parabólica digital, já pode assistir a TVT com imagem e som em altíssima qualidade, totalmente gratuita. Sintonize pelo canal 555 por todo o Brasil. Já na antena digital em São Paulo e região metropolitana, o canal é o 44.1 através dessa anteninha aqui, ó. As emissoras abertas, SBT, Band, Globo, Record, estão divulgando essa anteninha aqui que você compra por R$20, R$30 e pega toda essa programação comercial. E claro, a TVT também já há 15 anos. Você pode nos assistir também pelas nossas emissoras parceiras. No ABC Paulista, pela Claro TV, canal 512, na Bahia, pela TV Quirimurê, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pela TV Com. Fique ligado também na nossa programação, porque às 10h30 da manhã você acompanha o TVT News, primeira edição, com a jornalista Thalita Galli, a Laura Capriglione, o Eduardo Castro e convidados especiais. E às 14h, o encontro era o Sem Censura, comandado pela Cissa Guimarães. Anote os nossos destaques. Na terça, às 9h, tem o Conversa Sem Curva. Na quinta, você confere o Juca Kfouri Entrevista. Na sexta, é dia de muito ritmo com o Samba na Gamboa. No sábado, tem o programa Combinado com Bigode e o melhor da nossa sétima arte no Cine TVT. Já somos mais de 1 milhão no YouTube e você pode nos assistir, nos acompanhar por lá também. Aliás, lá você pode deixar seu comentário, votar nas nossas enquetes, sugerir pauta e, claro, deixar seu like, porque é importante. E já aproveita e se inscreva no canal YouTube Rede TVT. Acesse tvtnews.com.br para conferir a programação completa, porque o Brasil do futuro acontece aqui e a TVT é feita com e para você. Participe! 16h05, ao marcar 2 gols diante da Áustria. Lionel Messi acrescenta ao dia 22 de junho mais uma marca histórica. Agora, o argentino se torna o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. É uma conquista esportiva
gigantesca, mas no panteão do futebol existem feitos que ultrapassam o talento, a técnica, a raça e até os troféus. São momentos que se inscrevem na memória dos povos, que ajudam a cicatrizar feridas históricas, que alimentam o orgulho coletivo e dão sentido à caminhada de uma nação. Há exatamente 40 anos, o futebol produzia uma de suas imagens mais poderosas. No dia 22 de junho de 1986, Diego Armando Maradona marcava 2 dos gols mais famosos de todos os tempos. Diante da Inglaterra, em um jogo que já nascia carregado de história, o craque argentino produziu uma obra de arte ao driblar meio time adversário antes de balançar as redes. Minutos antes, havia marcado o polêmico gol que batizaria de La Mano de Dios. Um lance irregular para uns, um gesto de desforra simbólica para muitos argentinos. A FIFA chamaria o segundo de o gol do século. E Maradona deixaria de ser apenas um jogador para se tornar uma lenda. Aquela partida entre Argentina e Inglaterra não era apenas uma quarta de final, acontecia apenas 4 anos depois da Guerra das Malvinas. Em campo estavam 2 seleções. Na memória dos povos estavam feridas, derrotas, orgulhos e disputas que iam muito além do esporte. A história está repleta desses encontros. Houve o dia em que o Santos de Pelé ajudou a produzir uma trégua temporária em meio à guerra civil da Nigéria. Houve Copas que serviram de palco para as disputas ideológicas da Guerra Fria. E há esta Copa de 2026, marcada por conflitos internacionais, restrições migratórias, tensões diplomáticas e debates sobre direitos humanos. O futebol não existe fora da sociedade. Ele reflete as contradições do mundo, mas também oferece algo raro, a possibilidade do encontro, do diálogo, do reconhecimento entre povos que fora dos estádios nem sempre conseguem se ouvir. Na edição de hoje, nós vamos repercutir os jogos da Copa do Mundo e discutir como o futebol muitas vezes se transforma em um espelho da própria história humana. Mas antes, nós queremos a sua opinião. Para além da competição, como o esporte pode contribuir com o mundo? Opção A, promovendo o diálogo, aproxima povos, culturas e nações que muitas vezes estão em conflito. Opção B, gerando debate, ajuda a expor contradições políticas, sociais e humanitárias que precisam ser discutidas. Opção C, inspirando cooperação, cria valores de respeito, solidariedade e convivência entre as sociedades. Vote na nossa enquete, você que está pelo YouTube já sabe, é muito simples, é só você descer ali na caixinha de comentários e pronto. Não esquece de dar o seu like se você ainda não é inscrito no canal da TVT, que, como eu falei, já tem mais de 1 milhão de inscritos. A hora é agora, né? Bora lá. Você que está pela TV, é muito simples. Você deve estar aí se perguntando, mas e eu? Como é que eu participo? É simples. Você pode pegar o teu celular, continua com a TV ligada, pega o teu celular, põe lá no YouTube e digita Rede TVT. Você vai achar o nosso canal, você já se inscreve por lá e aí sim você vai poder comentar, mandar comentários, críticas, elogios, denúncias. Aproveita e se inscreve lá, porque são mais de 1 milhão de pessoas, como eu já falei, no nosso YouTube. Tem um jeito mais fácil, a nossa produção preparou esse QR Code que está aqui na tela. Você pode entrar, abrir o teu celular, o telefone, a máquina fotográfica é ótima, né? Eu entreguei tudo agora, né? Bom, você abre a tua câmera, mira nesse QR Code que está aqui, você já vai direto para o nosso YouTube. Combinado? Excelente segunda-feira a todos e todas. 16 horas e 10 minutos, o disparo de alertas falsos para milhões de celulares foram feitos a partir de credenciais de acesso de 2 agentes da Defesa Civil do Pará.
As mensagens com avisos com misantropia e ataque alienígena foram enviadas na noite de sexta-feira e na madrugada de sábado. Os disparos chegaram a aparelhos de capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba e Rio Branco, além do Distrito Federal e de vários municípios do interior. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil enviou documentos à Polícia Federal indicando que o caso é grave. Isso porque as credenciais dos agentes do Pará só tinham autorização para enviar mensagens dentro do próprio estado, mas conseguiram atingir o país inteiro. A principal suspeita do governo é de que um hacker tenha roubado as senhas dos 2 servidores para emitir falsos alertas. Tudo indica que o incidente não foi causado por uma pessoa do Sistema de Proteção e Defesa Civil, mas sim por um ataque cibernético externo. A plataforma de envio de alertas chegou a ser retirada do ar na madrugada de sábado para conter a invasão. O Ministério da Integração informou que o sistema já voltou a funcionar, mas o acesso dos estados foi fechado temporariamente. Bom, agora, se for preciso enviar alertas de eventos climáticos extremos, as defesas civis locais deverão acionar diretamente o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres. Gente, eu não sei se vocês receberam, eu tomei um susto, porque era 1h30 da manhã, né, eu já estava no terceiro sono, né, e de repente, e com um sinal diferente, né, normalmente vai pim, né, ficou um barulho estranho que eu achei que até que tinha alguma coisa na cozinha ligada. Né, depois eu olhei pela janela, eu falei, bom, parece que está tudo bem. Eu vou falar uma coisa, né? Às vezes pode parecer engraçado, né, para alguém, mas isso é terrível, gente. Porque se realmente isso, né, banalizar, daqui a pouco tem algum aviso e aí as pessoas simplesmente não vão acreditar. Né? Bom, vamos para o nosso... Vamos rodar, porque hoje a nossa pauta está desse tamanho, graças ao trabalho da nossa equipe aqui. Né? E a gente tem novidade. Roda a vinheta, por favor. Bom, hoje, né, dia de novidade no nosso novo quadro, e eu recebo o deputado estadual Emídio de Souza, do PT de São Paulo. Muito boa tarde, deputado. Que honra recebê-lo aqui no TVT News Segunda Edição. Tudo bem? Honra toda minha, Dom Ernesto. Muito Prazer estar bem. aqui com você. Muito bem. Deputado, nós estamos num ano de eleição, né? Estamos falando bastante sobre realizações, não realizações. O senhor é deputado aqui em São Paulo, com uma experiência grande no Executivo, o senhor já foi prefeito. Acho que é a pessoa mais indicada para eu fazer a seguinte pergunta: o que Tarcísio de Freitas, governador do estado de São Paulo, entregou que vale algum destaque positivo aqui no estado de São Paulo? Olha, essa é uma pergunta que tem que ser feita a ele, porque realmente o Tarcísio é um governador de poucas entregas. Ele passou, já fazem 3 anos e meio à frente do governo de São Paulo, e as grandes marcas dele foi a venda do patrimônio público, especialmente a chamada joia da coroa, que é a Sabesp, com péssimos resultados, uma operação de péssimos resultados. Também a expansão do pedagiamento em São Paulo, né, com a chegada do free flow. O problema não é o free flow exatamente, a forma de cobrança. O problema é a quantidade de pedágios novos que foram instalados em várias regiões do estado. Né? E uma queda na qualidade da educação, visível, todo mundo sabe disso. Uma crise profunda na área de segurança pública, que é sentido pela população. Então, Tarcísio, ao nosso ver, está devendo uma explicação para o povo de São Paulo. As pessoas, quando confrontadas mesmo o que ele entregou, as pessoas têm dificuldade de dizer alguma coisa de destaque. Muito bem, o senhor falou de segurança pública. Hoje tem o julgamento daquele delator, né, membro do PCC, que virou delator, que foi morto no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica. Bom, a minha questão é, o advogado de defesa disse o seguinte: olha, na verdade, os meus clientes são inocentes e estão sendo acusados por policiais civis corruptos. Eu ouvi essa declaração hoje de manhã.
e usa o caso da Marielle e do Anderson, que foram assassinados no Rio de Janeiro. Ele faz uma comparação, ele diz que muita gente foi presa. Bom, a verdade, né, e que é a nossa impressão aqui, que o Guilherme Derrite, deputado federal, enquanto secretário estadual de Segurança Pública, e o próprio governador perderam o controle da situação em relação às facções, né, organizadas aqui em São Paulo, sobretudo o PCC. Como é que o senhor avalia, né, vamos descer alguns degraus aí na análise da segurança pública? Ernesto, você sabe que eu acho que a principal coisa aqui é o seguinte: eles têm um discurso duro, né? Tanto o Derrite quanto o Tarcísio, mas a entrega foi pífia, né? Os resultados da segurança pública são pífios. Nós tivemos aumento de 96% no feminicídio em São Paulo. Esses três anos fechados, 2023, 2024 e 2025, 737 mulheres perderam a vida só pelo fato de serem mulheres, vítimas de feminicídio, e cada ano crescendo mais que outro. 23, 24 foi mais, 25 mais que 24, e 26 está no mesmo caminho. Então, alguma coisa está errada, né? Nós tivemos a chegada, não a chegada, mas vamos dizer assim, o crescimento do crime organizado no Estado. Primeiro você tinha, em São Paulo, faz muito tempo que tem o PCC, mas agora você tem Comando Vermelho em São Paulo também, né? E eles começam a disputar territórios entre eles e começa isso a gerar mais e mais violência. E um fenômeno novo em São Paulo, que é o imbricamento de setores da polícia com o crime organizado. Então, por exemplo, a execução desse delator lá em Guarulhos foram feitas, segundo as investigações e o julgamento, por policiais contratados pelo crime organizado, né? E também indicava, o próprio delator já tinha delatado membros da Polícia Civil, do alto comando. Você teve o caso do coronel que era chefe, comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que estava também envolvido com o crime organizado, teve que ser retirado de lá, né? Nós não estamos falando de um policial chefe de um batalhão, nós estamos falando do comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, nós vimos que o crime organizado ele acabou entrando em São Paulo de uma forma que não tinha entrado ainda, né? Quer dizer, mesmo dentro do aparato estatal, do aparato de Estado, você vê vários exemplos. Você vê que a Secretaria da Fazenda, né, apenas um fiscal tinha desviado, em conluio com empresas que deveriam pagar imposto, ele tinha desviado algo na casa de 2 bilhões de reais. Um fiscal. Está recebendo. Quer dizer, onde que estava a Controladoria Geral do Estado, né? Quer dizer, você não vê grandes operações. As operações contra o crime organizado que tem em São Paulo foram as operações organizadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em conjunto com a Polícia Federal. Foi assim a Operação Carbono Oculto, que chegou na Faria Lima, investigou os crimes relativos à máfia dos combustíveis, né, adulteração de combustíveis e evasão fiscal, né? Quer dizer, o Estado não parece que se desarmou de investigar o crime organizado. Então agora, não adianta você fazer discurso duro de segurança. Eu acho que segurança, o que nós precisamos ter é efetividade, sabe? As pessoas precisam de resultado. Quer dizer, o crime está sendo pego, a organização criminosa está sendo combatida, o feminicídio está entregando resultados, as pessoas estão mais seguras no Estado de São Paulo, porque a propaganda do Tarcísio diz isso, mas a realidade concreta das pessoas diz outra coisa. Ele chegou a pedir desculpas na semana passada pelos roubos de celulares, né? Bom, Emílio, você faz parte de um grupo de prefeitos que ultimamente eu tenho chamado do campo progressista e do campo democrático, porque tem uma novidade nessa quadra histórica que são políticos, né, que estão fora desse campo, né, democrático. Bom, eu me lembro, quando o senhor foi prefeito, assim como o Felipe Júnior lá em Diadema, vocês né, foram prefeitos juntos, contemporâneos, houve, na época, um investimento tanto de logística, de inteligência dos prefeitos, né,
Lembrando aqui que a segurança pública é uma atribuição do Estado, do governador, e ações muito bem sucedidas. Eu queria lhe perguntar, se o senhor fosse, né, o executivo aqui em São Paulo, quais soluções o senhor traria, né, enquanto deputado que tem proposto para que a gente, né, passe por essa situação de forma, né, minimamente mais tranquila, não como no Rio de Janeiro, que me parece que é o caminho se o Tarcísio não mudar, né, ou não for mudado. Sabe que muita gente discute o fato do Tarcísio ser carioca, e é verdade, ele veio do Rio de Janeiro, todo mundo sabe disso. O primeiro endereço dele em São Paulo é o Palácio dos Bandeirantes, né? Ele não sabia nem a escola que ele votava. Agora, o pior não é ele ser do Rio de Janeiro. O pior é ele trazer o que há de pior no Rio de Janeiro para São Paulo. A chegada, sabe, do crime organizado, eles infiltrando no aparato de Estado, tendo contratos oficiais com prefeituras, comandando algumas organizações sociais também. Isso tudo é o que há de pior. Eu acho que segurança pública, pela Constituição Federal, é uma competência do governo do Estado. A Polícia Militar e a Polícia Civil, a Polícia Científica, a Polícia Penal, todos esses órgãos de segurança estão sob comando do governador do Estado. O que eu acho que está acontecendo? Também, vamos dizer, os demais entes, o governo federal tem uma responsabilidade geral de fixar as diretrizes gerais do combate à segurança. Combater o crime na fronteira, né? Agora, as prefeituras também. Eu fui prefeito de Osasco, uma das maiores cidades do estado. Um bom prefeito, quando ele ilumina melhor a cidade, quando as ruas têm nome certo, né? Quando as pessoas têm endereço CEP, tudo isso facilita, né? Quando cria um sistema de monitoramento. Agora, tudo isso tem que ser, vamos dizer, colocado dentro de um sistema de colaboração. O que falta no Brasil hoje, todo mundo já sabe, é a colaboração entre a União Federal, os estados, que tem a Polícia Militar e Civil, e os municípios. Essa colaboração... Como foi proposto pelo governo Lula agora? Exatamente. O que aconteceu? O presidente Lula propôs uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional, falando exatamente isso, criando um sistema único de segurança, colaboração permanente entre Estado, União e municípios. O que ele fez? O Tarcísio tirou o Derrite aqui, que ele é deputado federal, liberou ele da secretaria para ele ir para a Câmara, voltar para a Câmara, e virou relator dessa matéria, da PEC e da matéria também do chamado da lei... Dosimetria. Não, da dosimetria. Redução? E do combate às facções, né, do antifacção. O que ele fez foi deformar o projeto completamente. Com uma discussão de, São Paulo não precisa dessa colaboração, São Paulo tem a melhor polícia, então todo mundo precisa da colaboração. Por quê? Porque o crime, ele migra. O crime começa em São Paulo, migra para Minas, vai para o Rio de Janeiro, volta para outro lugar. Então a primeira coisa é o seguinte, o que nós acreditamos é uma política de segurança unificada, onde tenha espaço para todos os entes que trabalham com segurança pública sentarem à mesma mesa e conversarem, programarem, fazer operações conjuntas, sem essa disputa política inútil que o Tarcísio imprimiu em São Paulo. A outra coisa é assim, nós não podemos colocar... O governador, ele tem que trazer para a mesa dele. Segurança pública é hoje o tema mais importante na vida de um cidadão, sabe? Sim. Ele ganhou muita importância porque as pessoas não estão se sentindo seguras. Então, se o tema é tão importante, não adianta o governador simplesmente nomear alguém na Secretaria de Segurança e terceirizar, falar isso não é comigo, isso é com o secretário. Não pode ser assim. Se o tema é importante, é na mesa do governador. Claro, você tem que ter o secretário, você tem que ter todo mundo, mas o certo é o governador, sei lá, uma vez por 15 dias, um mês, chamar comandante da polícia, delegado-geral de polícia, a Polícia Federal de São Paulo, sabe? Os órgãos de controle, COAF, porque você tem que sufocar financeiramente o crime, né? Os órgãos de controle do Estado, Ministério Público Estadual, Federal, juntar todo mundo, corregedoria, falar como é que está indo tal ação, como é que nós estamos combatendo. Por exemplo, celular, todo mundo sabe que o celular não é... As pessoas não roubam o celular só para vender para outro, né? Isso é uma parte. O problema do celular é que ele pega aquilo
invade a tua conta bancária, invade a conta bancária, pega seus dados, começa a chantagear terceiros com isso. Né? Então, por exemplo, como é que você não... Com o nível vamos dizer, do crescimento da tecnologia, inteligência artificial, tudo isso, como é que o aparato do Estado não consegue se organizar para impedir esse tipo de crime? Né? Como é que... E depois, parte dos celulares, toda a polícia de São Paulo sabe, o celular roubado, boa parte dele vai para a África. E vai para a África via Porto de Santos. Então, você percebeu? Porto de Santos, quem comanda é a Polícia Federal. Por que não pode ter uma colaboração? Sim. Sabe? Quem são as máfias, quem são as quadrilhas, quem são... É o crime organizado agindo. Sim. Então, tem uma coisa, Ernesto, que é assim, se você... Todo mundo sabe que o crime, quando se organiza, ele fica forte. Agora, o Estado tem mais capacidade de se organizar do que o crime. A nossa chance de vencer o crime organizado e a criminalidade é a gente trabalhar conjuntamente com todas as forças, todas as possibilidades que nós tivermos. Uma coisa que nos chamou muito a atenção em relação à segurança pública e o caso dos feminicídios, segurança pública, quando o Tarcísio começa a discutir o uso das câmeras corporais, ele é absolutamente contra o uso das câmeras. Depois ele mudou de opinião, tal, mas o que a gente vê, né, é que a Polícia Militar usa muito pouco essas câmeras. Segundo, o feminicídio. Quando se fala o aumento do... São Paulo é o estado que mais cresceu o feminicídio e que ele reduziu o orçamento, né, de combate à violência de gênero. Como que o senhor explica isso nessa perspectiva mais ideológica ou uma questão de gestão mesmo? Isso é a diferença entre discurso e prática, sabe? Todo mundo sabe que o feminicídio tinha virado uma chaga nacional. Agora, o que explica São Paulo crescer muito mais do que a média brasileira, o feminicídio? Algo está errado. Então, se você não reconhece que algo está errado, você não vai agir para consertar aquilo. O problema é que o Tarcísio não reconhece que a polícia dele está falhando no combate ao feminicídio. E as mulheres de São Paulo se sentem absolutamente inseguras. Então, é preciso que um novo governo ele debruce sobre essa questão, não como uma coisa lateral, como uma coisa fundamental. As mulheres não ficam mais em casa, as mulheres saem para trabalhar, saem para levar a criança, o filho na escola, para ir no mercado, para ir no médico, para estudar, para trabalhar. Como é que elas saem em condições de segurança? Sim. Se para nós homens a situação já é grave, para as mulheres é muito mais grave. Sim. Questão que você levantou das câmeras corporais, o que acontece? Primeiro, o Tarcísio, na campanha, ele vacilou. Primeiro, ele era contra, para ficar bem com a polícia, que a polícia não queria, ele falou, não, eu não vou instalar câmeras de segurança. Foi pressionado pela mídia, não sei o que lá, voltou atrás. Falou, não, eu vou estudar. Mas o fato é que, ao nomear o Derrite para a Secretaria de Segurança, ele levou para dentro alguém que odiava a câmera. Porque o Derrite, ele falava, ele tem orgulho de falar que se um policial não matasse pelo menos 3 pessoas, não tinha vez com ele. E o que ele fez? Ele realmente desorganizou a polícia. Ele, ao invés de... A polícia tem um sistema de promoções, por exemplo. Você chegar a coronel, tem toda uma regra que a corporação segue. O Derrite alterou essa regra. Para quê? Para trazer a turma que era tenente com ele lá na rota, para trazer para virar coronel. Quer dizer, ele queria a turma dele no comando. Só que aí, quem perdeu a vez, desorganizou. A polícia não tolera. A polícia militar não tolera a questão da indisciplina, da quebra da hierarquia, que é o que ele fez. Então, você teve uma situação que desorganizou a polícia. Câmera. Você tem vários tipos de câmera. A câmera que o Tarcísio, contra a vontade dele, contra a vontade do Derrite, adotou, é uma câmera que depende do policial acionar ou não acionar. Sim. Esse é o problema. Então, o policial, quando ele vai para uma ocorrência que ele reputa de alto risco, ou que ele pode acontecer alguma coisa, ele desliga. Sim. Quando, na verdade, hoje... as boas câmeras, as câmeras já usadas em boa parte das cidades brasileiras,
são câmeras que não desligam. Ela tem o sistema dela o policial não tem esse controle. Sim. Na verdade é o seguinte, todo mundo sabe, câmera corporal, ela é uma segurança para o cidadão e também para o bom policial, aquele que anda dentro da lei, aquele que age no cumprimento da lei, que age corretamente, que não espanca ninguém inutilmente, que não joga ninguém da ponte, né? Lembramos juntos. Que não atira num jovem porque ele está drogado, está em surto, atira no peito dele. Então, os bons policiais... Agora, você pega assim, a Operação Verão Escudo, que aconteceu na Baixada Santista, ela praticamente não tem imagens, porque os policiais de lá foram orientados a desligar as próprias câmeras. Então, essa é a consequência de escolhas erradas que o Tarcísio fez nessa área. Né? Então, é preciso alterar isso. Bom, deputado, o senhor falou um pouco sobre a perspectiva da relação da União, do governo federal com o Estado, município. Avaliando um pouco a atuação do governador Tarcísio com os municípios, na implementação do pedágio sistema Free Flow, ele se indispôs com muitos prefeitos, inclusive da base dele, do interior de São Paulo. Como é que o senhor olha para essa questão? Não, está evidente. Ele dispôs com parte da Assembleia Legislativa da base dele, com prefeitos da base dele, né, que viram as suas cidades sitiadas. Né? O caso da Baixada Santista é emblemático. Né? Pega todo o litoral sul, a rodovia Manuel da Nóbrega, entrando pela Rio Santos, tudo. Agora, pedagiado. Você pega a região de Sorocaba, a mesma coisa. A região da Mogiana, né? Mojimirim, Mogi Guaçu, aquela região, mesma coisa. Pega a região de Cotia, Raposo Tavares, né? Tem lugares onde a rodovia, ela vira uma avenida. Sim. Então, por exemplo, a Castelo Branco, entre Osasco e Barueri, ela não é exatamente uma rodovia, ela é uma avenida. Sim. Porque as pessoas saem de Osasco para trabalhar em Alphaville, ao contrário, de São Paulo para lá também. Pega o caso da Raposo Tavares, entre São Paulo e Cotia. É uma grande avenida ali, onde condomínios estão nas margens, né? E não é condomínio de alto padrão só não, tem condomínios populares ali. Então, como é que você enche aquela rodovia de pedágios? Sabe? Então, é uma lógica muito perversa. Né? Agora ele tomou a medida de adiar a entrada em funcionamento de alguns pedágios, como o da Castelo Branco, na verdade porque é período eleitoral, mas ele está... Ele mesmo já prometeu que pós o período ele vai fazer. Vai implementar. Então, assim, é impressionante, né? Está muito na cara das pessoas. Então, sim, o Tarcísio é alguém que, assim, ele age muito com essa ideia do privado. Sim. Essa questão, a questão que o cidadão de São Paulo, a cidadã, precisa discutir e tirar a sua própria conclusão. Nós não somos contra a privatização por princípio. Tem serviço que pode ser concedido. Né? Nós também fizemos concessão de aeroportos, de portos, de estradas. Aliás, estradas mais do que o Tarcísio fez quando era ministro. Sim. Ferrovias e tal. Mas quando você tem privatização e privatização, você vê assim, a Sabesp foi um caso assim que precisa ser estudado. Foi péssimo. Primeiro, um péssimo negócio para o Estado. Privatizada muito abaixo do preço, sem concorrência. Ele criou critérios e colocou coisas no edital em cima da hora para afastar a concorrência, para um grupo apenas, que é o chamado Grupo Equatorial, vencer. O mesmo que venceu em Minas Gerais agora. Então, isso fez com que a empresa virasse dona de um negócio que sitia o consumidor. Consumidor, você não tem como chegar na sua casa e escolher. Falar, a água da Sabesp está muito cara, deixa eu pegar da outra. Não, sim, você não tem essa hipótese. E é um bem fundamental, né? É um bem essencial à vida. Sim. Então você não tem como fazer isso dessa forma. E ele ainda fez de uma forma torta. São Paulo vendeu por uma ninharia, né? Pra você ter uma ideia, a Sabesp, privatizada, ela vai completar esse mês de julho, completa 2 anos de privatização. A perspectiva, ela, com 3 anos de privatização, recuperar tudo que ela investiu para fazer... Esse é o menor investimento possível. Então, assim, como é que você faz uma situação dessa? Como é que você privatiza?
A mesma coisa ele aconteceu, por exemplo, com os parques estaduais. Privatizou Ibirapuera, privatizou o Parque da Água Branca, Vila Lobos, né? Outros aqui, Aclimação. Agora, já tinha, a Prefeitura de São Paulo tinha privatizado o Vale do Anhangabaú, né? E agora está levando a cabo outros projetos, né? Agora já está falando em privatizar outras áreas também. E os parques vão piorando, porque nós tivemos agora uma discussão aqui ao lado, o Parque Trianon, que estão querendo montar um restaurante lá dentro, né? Virou uma moda. É isso. Um privado, quando entra na administração de um parque, o que ele faz? Ele quer explorar economicamente. Então, ele começa a autorizar restaurante. A Água Branca é uma vergonha. O Parque da Água Branca está com uma churrascaria lá dentro, um lugar que era de passeio, as crianças tinham acesso a animais, a galinhas que ficavam ali, entender o que é. Hoje está sumindo tudo. O Parque Vila Lobos parece um shopping center. Sabe? Roda gigante para um lado, criou uma praia artificial, aquela parte da roda gigante, para você entrar, você precisa pagar. A parte onde é a praia para entrar, precisa pagar. A parte pública mesmo, gratuita, foi sendo restrita cada vez mais. Então, isso é o fruto de uma privatização mal feita, uma privatização sem controle, sem que o Estado possa fiscalizar o que está acontecendo. Ele simplesmente entregou o sistema de água e esgoto. E qual o resultado concreto? O que você tem visto? Você tem visto aumento da tarifa de água de maneira absurda. Coisa que ele prometeu publicamente que não aconteceria. Ele prometeu que ia reduzir. Gravado, em entrevista pública para a imprensa. Vou reduzir. Posso afirmar que vai reduzir? Pode. Bom, ele não reduziu, aumentou. Né? Ele criou um sistema. A tarifa de água hoje é fixada não só com base na correção da inflação. É no chamado investimento. Se a empresa faz investimento, ela aumenta a tarifa. Ou seja, quem está fazendo investimento, na verdade, é o cidadão. Quem está pagando é o cidadão. É o cidadão. E pior, não tem transparência os investimentos da empresa. Tem muita coisa que é manutenção da rede, que ela entra como se fosse investimento novo. Sim. Por exemplo, a Sabesp, ela gastou 3 bilhões de reais na troca de hidrômetros, que fez a conta d'água disparar. Agora, trocar hidrômetro não é investimento, é manutenção. Sim. Como você faz um conserto, é manutenção. Você não está expandindo a rede, você não está colocando mais esgoto, tratamento. Melhorando a qualidade do serviço. Então, você tem uma situação em São Paulo que é assim, a privatização foi o que houve de pior, a maneira como foi feita. Tá? E eu acho que isso tudo vai ter que passar por uma bela de uma revisão. Muito bem, para a gente encerrar, nós temos São Paulo, Estado, capital, que o mapa eleitoral, ele já nos indica que existe dois mundos. Do ponto de vista do PT, o teu partido, como que o Estado precisa ser tratado quando a gente fala do interior de São Paulo? O que, na tua visão, né, e do Partido dos Trabalhadores, o que precisa ser feito para a gente conversar melhor com o interior de São Paulo? Acho que a primeira coisa, nós precisamos investir no interior. Estou falando em investir, quando você é governo, você precisa criar coisas novas para o interior. Nós temos regiões muito deprimidas economicamente. O Vale do Ribeira é uma região que até hoje não recebeu uma atenção do governo do Estado. É a região mais pobre do nosso Estado. Qual é a política de desenvolvimento que está pensada para lá? Como você pode potencializar a agricultura familiar ali? O turismo ali, tem as cavernas, tem tudo. Como é que você pode ajudar aquelas cidades a se desenvolver? Como é que você pode pegar o oeste paulista, sabe, da região, indo para Presidente Prudente, divisa com o Paraná? Como é que você desenvolve aquela região? Então, o que está acontecendo hoje é que você tem regiões do estado altamente desenvolvidas, né? Pega a região Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Ribeirão Preto, né? São José dos Campos, Jundiaí. Estou falando do interior, para não falar da Grande São Paulo. São regiões extremamente desenvolvidas, circuitos universitários importantes, polo universitário como São Carlos, como Bauru, sabe? Como Campinas, Marília. Como é que você desenvolve cada uma dessas regiões? Como é que você torna o estado todo mais desenvolvido? Né? Então, assim, o nosso governo, o governo do presidente Lula, ele trabalhou para
fortalecer o interior. Hoje você não entra em cidade do interior que não tem uma obra significativa do governo do estado, do governo federal. Ou é uma UPA, ou é creche, ou é escola, ou é PAC, obra de infraestrutura, canalizações, SAMU, tudo isso. Os prefeitos têm dito que eles são muito mais apoiados pelo governo federal do que pelo governo do estado. É fato. Né? Então, eu acho que assim, nós precisamos ampliar o nosso diálogo com o interior, mostrar o tanto que nós temos feito pelo interior e o que pode ser feito pelo interior se você tiver um governo do estado realmente preocupado com o desenvolvimento integral do estado, não apenas com algumas regiões. Muito bem. Agora, para a gente encerrar de verdade, nós temos notado que existe, está se criando um senso comum da importância do legislativo frente à realidade que o presidente Lula vem enfrentando nesses quase últimos 4 anos. Uma relação muito conflituosa com o legislativo. Como é que o senhor avalia daqui para frente esse ano eleitoral? O que precisa ser feito para essa relação melhorar? Acho que a primeira coisa é melhorar o Congresso, né? Melhorar o Legislativo. As pessoas precisam prestar mais atenção no voto para Legislativo. Deputado estadual, federal, senador. Né? São Paulo, por exemplo, a representação do Senado nunca foi tão rebaixada como hoje. Né? A maior parte dos cidadãos de São Paulo não sabe quem são os 3 senadores que nós temos, ou não sabe qualquer ação concreta que ele tenha tido. Né? Então, é o astronauta, é o astronauta, é um suplente, chamado Giordano, que é suplente do Major Olímpio, e a Mara Gabrilli, que é uma senadora só para a eleita gente em 2018. registrar aqui, porque quem está nos assistindo deve Se estar você pensando, for ver eu realmente não sei. a produção dessas pessoas, sabe, você fica impressionado. Eu sou da política, sou deputado estadual, fui prefeito. Se o senador Giordano, por exemplo, entrar aqui agora nesse estúdio, eu não sei quem ele é. Eu também. Porque ninguém conhece, ninguém sabe qual a produção dele, a capacidade dele, o que ele tem a fazer. Esses dias ele se envolveu numa confusão com a polícia, aí que eu descobri Aí quem apareceu, era ele. porque ele tentou dar uma carteirada como senador. Foi isso. Então, assim, cá entre nós, um estado que já teve senadores como, para não falar do PT, da Marta, do Suplicy, do Mercadante, você teve senadores como Fernando Henrique, como Serra, como o Aloysio Nunes, sabe? Sim. Gente, Mário Covas. Para hoje ter um Senado com essa representação. Então, assim, o que a direita tem oferecido em termos de Senado para São Paulo é um desastre. Né? Então, acho que as pessoas, primeira coisa, a sua pergunta, prestar mais atenção no voto para o Legislativo. Os deputados têm muito poder hoje, né? Muito poder. E esse poder pode ser usado em benefício próprio, como eu acho que em larga escala tem sido, ou pode ser usado para melhorar o Estado, melhorar a sua cidade, melhorar a sua comunidade. Né? E a segunda, o governo tem que ter capacidade de diálogo, dialogar. Agora, dialogar com um Congresso que quer sufocar o governo, aí fica difícil. Né? Deputado Emídio de Souza, uma honra recebê-lo aqui na TVT, viu? Volte mais vezes. São Paulo parece muito grande, mas ao mesmo tempo é tudo muito pertinho. A Assembleia está aqui perto, nós estamos aqui na Avenida Paulista. Vai ser uma honra recebê-lo aqui outras vezes, viu? Vai ser um prazer e parabéns pelo trabalho da TVT. Se o Estado é grande, a TVT está contribuindo para ela ficar mais próxima, né? Aproximando as pessoas, alcançando o Estado inteiro. Parabéns pelo teu trabalho. Muitíssimo obrigado, deputado. Seguimos, 16 horas e 44 minutos. Vamos rodar a vinheta novamente para a gente marcar bem, né, esse quadro importante da TVT. Roda aí, por favor. Isso é realmente urgente. Nós falamos de tanta coisa urgente aqui que o deputado Emídio de Souza, deputado pelo PT de São Paulo, trouxe, que é importante a gente estar travando sempre esse debate, não só aqui em São Paulo, com deputados da Assembleia Legislativa, mas do Brasil inteiro, né? Gostaram? Escreve aí no comentário. Aliás, se tiver perguntas aí, vão mandando que a gente vai já selecionando para os próximos convidados, tá bom? Vamos lá. Começou na manhã dessa segunda-feira, em São Paulo, o julgamento dos 3 policiais militares acusados pelo assassinato de Vinícius Gritzbach,
delator do PCC, Gritzbach, foi assassinado a tiros no dia 8 de novembro de 2024, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos. No tribunal, as defesas do soldado Juan Silva Rodrigues, do cabo Denis Antônio Martins e do tenente Fernando Genauro da Silva negaram a participação deles no crime. Os advogados alegaram que a acusação foi forjada e acusaram um grupo de agentes da Polícia Civil de São Paulo que extorquia a vítima e teria motivos para o assassinato. Gritzbach se tornou um dos principais delatores da facção criminosa. As investigações desvendaram a participação de policiais civis e militares associados ao crime organizado. A linha de investigação aponta que ele foi morto porque desviou 100 milhões de reais em criptomoedas de um líder do PCC e depois ordenou a morte dele. A acusação sustenta que a execução foi feita por um consórcio de criminosos do PCC e do Comando Vermelho, com a participação dos 3 policiais militares. O julgamento deve se prolongar pelos próximos dias, já que 21 testemunhas foram arroladas no processo, além do interrogatório dos réus. Bom, a gente acabou de falar aqui, né, com o deputado Emílio de Souza sobre esse caso. Na verdade, isso mostra uma completa falta de competência da gestão pública em relação à segurança. O deputado estava falando aqui, né, desse desarranjo que causou tanto na Polícia Militar como na Polícia Civil. Sabe que, às vezes, aqui a gente falava, aliás, muito boa tarde, viu, Eliseu Júnior e meu querido Arthur Guarnieri, nem cumprimentei vocês, a gente já entrou atropelando aqui, então sintam-se abraçados, muitíssimo obrigado, excelente semana para vocês, todo o pessoal aí de cima do Twitter, da redação, aliás, o conjunto da TVT que é grande, que se esforça muito para a gente entregar nossas matérias, reportagens, jornais, os programas com excelência. Excelente semana para todo mundo aqui. Né? Vamos em frente, 16 horas e 47 minutos. Só para fechar aqui, isso é efeito da incompetência / posição ideológica dessa gente. É assim que eles enxergam que vão resolver as questões e não vão resolver. Bandido bom é bandido morto. Bom, mataram esse daí. Mudou alguma coisa para o PCC e Comando Vermelho? Desde que aconteceu? Não, né? Foram lá, a Operação Escudo, litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo, Guarujá. Resolveu alguma coisa? Mataram mais de 80 lá. Pode ir lá, no mesmo lugar que vai ter lá a mesma boca de fumo, a mesma organização, a facção, né? É um horror, né? Nós precisamos discutir isso de forma séria. Nós tivemos aqui uma conversa com o deputado estadual, a gente já fez várias conversas com o nosso colunista, aliás, precisamos trazer ele de volta aí, né? O sociólogo Benedito Mariano, para ele dar uma atualizada, né, para a gente como é que estão as coisas aí. Bom, vamos para o nosso intervalo, 16 horas e 49 minutos. Você que está nos assistindo pela reprise, já é cedinho. Se são 16h49, então são 10 para 6 da manhã. Você que está nos assistindo aí pela reprise. Então, bora tomar um cafezinho. Põe uma blusa aí, um cachecol, porque o frio está pegando, viu? Você que está ao vivo com a gente aqui, 10 para 5, nós vamos até às 6 da tarde, juntos e ao vivo. Até mais! Este é o TVT News, segunda edição, no ar de segunda a sexta, às 4 da tarde, ao vivo, 16 horas e 51 minutos. Você que está nos assistindo pela reprise, né? Quase 6 da manhã. Acabei de falar aqui, pega uma blusa, porque o inverno chegou no domingão e ele já está, né? Quem bate é o frio. Daqui a pouquinho nós vamos, inclusive, passar a previsão do tempo para vocês. O senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro tiveram
ao menos mais um encontro além daquele que já era conhecido recentemente. De acordo com informações do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a reunião aconteceu no primeiro semestre de 2025, em uma mansão alugada pelo banqueiro em Brasília. Até então, apenas o encontro de novembro de 2025 tinha vindo a público, quando o parlamentar foi até a residência de Vocaro, em São Paulo. A justificativa anterior do senador era de que teria ido até lá apenas para dar um ponto final nos contatos entre os dois. Flávio Bolsonaro teria pedido 134 milhões de reais para viabilizar a produção do filme Dark Horse, que vai contar a história do ex-presidente Bolsonaro. O banqueiro chegou a repassar 61 milhões de reais para o projeto. Segundo a publicação, a conversa no primeiro semestre de 2025 não teve testemunhas e o imóvel em Brasília era usado por Vocaro para receber diferentes articuladores do meio político. Atualmente, a biografia cinematográfica enfrenta dificuldades para avançar nas etapas de distribuição e exibição nos cinemas. Bom, já está bom para fazer a segunda temporada explicando como foi a captação de recursos da primeira temporada. Acho que vai dar mais audiência do que, né, a história de Jair Bolsonaro. A gente brinca aqui, mas, olha, gente, eu acabei de falar aqui, prefeito de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo passou 108 milhões. Não foi aqui que eu falei, não. Eu falei no Conversa Sem Curva, lá em cima. 108 milhões, repassou não, era o valor do contrato, aí repassou boa parte desse dinheiro para uma ONG que tem como proprietária, né, a mesma dona da produtora que está fazendo o filme. O Ministério Público está investigando aqui. E é uma loucura, nós estamos falando de dinheiro, mas dinheiro graúdo. Esse negócio do Vocaro, então, é um absurdo. Imagina, né? Eu fico imaginando assim, né? Você é candidato, ou é da política e conhece muita gente, aí você fala, pô, estou fazendo um filme do meu pai, aí você não podia contribuir. O cara, pô, claro, né? Quanto que... Ah, não, 134 milhões. O que é isso, gente? Né? Sei lá, de repente o cara dá 100 mil reais, né? Ó, vou contribuir com 100 mil reais, aí o outro contribui, tá? Eu acho que agora 134 milhões, peraí, pô, né? Então foi para um outro lugar, gente. Né? E eu cá entre nós, eu detesto falar isso, mas eu vou falar, eu avisei. Lá atrás eu falava, gente, esse pessoal, o Bolsonaro, o pai, e esse menino aí, o filho dele, menino, né? Nem ele, nem o Neymar é menino, né? Nem eu. Bom, esse Jair Bolsonaro e o filho, o Flávio Bolsonaro, essa gente era lá do baixo clero. O Bolsonaro, o Ciro Gomes fala isso direto, ele roubava gasolina, abastecer o carro oficial, ele fazia rolo ali. Ele tinha o Queiroz, né, que era um PM, que, né, era matador, inclusive, ele mesmo já subiu. Ele e o Adriano, que morreu, o Adriano da Nóbrega. Essa gente era a turma do Bolsonaro quando eles eram jovens. Roubaram uma moto do Bolsonaro, não sei se vocês sabem disso, e levaram a arma dele lá, anos 80, início dos anos 90. Né? E aí o Adriano da Nóbrega recuperou, junto com esse Queiroz, etc. Bom, os caras são truta, como diz lá em Piraporinha. Antigamente dizia que era truta, agora eu nem sei mais como é que é, né? Na nossa época era truta, né? O fundão. Mas o fato é esse. Né? Essa gente fazia com Queiroz rachadinha. Sabe o que é rachadinha? Porque a gente fala rachadinha, parece que fica meio romantizado. Cara, o cara pega, ele tem lá direito a 10... Vou falar um número baixo aqui, tudo hipoteticamente, né? O cara tem direito a 10 assessores. Né? Aí ele chega para esses 10 e fala assim, ó, é o seguinte, eu vou te dar 2, com um salário de 10 mil reais cada um. Aí o cara chega lá e fala assim, ó, eu vou te dar 2 mil reais por mês, você recebe os 10 mil, me devolve 8 e não precisa trabalhar, não precisa fazer nada. Só vota na gente que a gente continua o esquema. Né? Então, de 10,
ele já teria 80 mil reais mês. 10 meses, 800 mil. 20 meses, 1 milhão e 600. 40 meses, 3 milhões e 200. E é assim que esses caras compraram mais de 100 imóveis. Mais de 50 em dinheiro vivo. Plata, money, cash, um em cima da outra. Então, assim, é óbvio que esses caras, quando vão, né, para o governo federal, com a chave do cofre, com o Paulo Guedes, com aquela turma lá, é lógico que ia dar nisso. Alguém tem dúvida, né? É óbvio que ia dar nisso. Não é, Alexandre? É que eu olhei e estava o fundão, aí eu virei e estava você. Eu falei, mas os caras estão mágicos, né? Olha lá, é o Vorcaro, aquele ali, do lado direito? Aí ele está sem botox, né? Sem a demonização facial, né? Vamos em frente. E sem dinheiro, né? 16 horas e 58 minutos, quase 5 da tarde. Você que está nos assistindo pela reprise, quase 6 da manhã ou já 6 da manhã. Já tomou teu cafezinho hoje, já deu aquela alongada. Bora lá. Quem está com a gente aqui ao vivo, vamos juntos até às 6 da tarde. Com muita notícia, convidados especiais e o nosso colunista para fazer um apanhado da Copa e o Reinaldo Leiva. Né? É daqui a pouquinho, sai daí não. Termina nessa quinta-feira o prazo da prisão domiciliar temporária de Jair Bolsonaro. A renovação do benefício depende agora do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo do Supremo. A medida humanitária foi concedida em março pelo prazo de 90 dias depois que Bolsonaro enfrentou uma internação por broncopneumonia em um hospital particular de Brasília. O encaminhamento teve o aval da Procuradoria-Geral da República. A defesa do ex-presidente já pediu a Moraes uma autorização para uma nova bateria de exames. Os advogados argumentam que são necessários procedimentos como tomografia, endoscopia e pH-metria. Segundo a equipe médica, a avaliação é essencial para acompanhar a recuperação da pneumonia e investigar outros problemas de saúde, como esofagite, refluxo, má digestão e crises de soluço. Os profissionais indicaram que nos últimos dias houve uma piora considerável nos soluços e que o ex-presidente precisou de doses extras de remédios, atingindo o limite de segurança do tratamento. O relatório médico diz ainda que Bolsonaro se queixa de cansaço em esforços médios e oscilações no equilíbrio. Além do quadro clínico, o ministro Alexandre de Moraes deve avaliar o comportamento de Bolsonaro no período. Um fator que pode complicar a extensão do benefício é a apreensão de uma arma do ex-presidente com um militar que trabalha na segurança dele. A pistola foi recolhida durante uma blitz da Polícia Militar em Brasília há uma semana. E o caso é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Como a prisão domiciliar humanitária é uma medida excepcional, o episódio pode ser enquadrado como falta grave pelo STF. Olha, gente, para falar a verdade, eu não sei mais o que eu prefiro, tá? Falando do ponto de vista pessoal aqui, porque esse cara... na cadeia, vocês já perceberam que ele dá mais trabalho, que fica todo dia, o barulho do ar-condicionado, não sei o quê, é a visita, não sei o que lá. Eu não sei, às vezes é bom deixar esse cara na casa dele, óbvio. Né? Eu acho que ele tinha que, na verdade, assinar mais um processo aí, por conta da arma. E eu estou desconfiado aqui que o Bolsonaro, ele tá lelé. E aí pegaram a arma, tiraram lá o carrinho da arma e ele está andando com uma arma que não funciona e acho que ele descobriu lá. Eu estou achando isso, sabe aquela coisa do o Luiz XIV, né? O cara ficou completamente enlouquecido, né? A semana passada eu falei aqui sobre isso, que o próprio Hitler, né, que é ninguém me tira da cabeça, que é o mentor de Bolsonaro. Né? O Hitler, ao final do seu mandato, né, ele estava sendo enganado pelos assessores, porque ele estava completamente biruta.
Então ele dava uma ordem, ó, vai lá e bombardeia, né, o país tal, a cidade tal, não sei o que. Depois o cara vinha e falava, não, fomos lá, deu tudo certo, já retomamos. O cara estava completamente maluco, né? Com todo respeito aos malucos aqui. Bom, vamos acompanhar o caso aí, vamos ver o que vai dar. Porque aí tem um outro fator aí, que é o fator político, né? Nós estamos num período eleitoral e nada que venha dessa gente, né, desde aquele episódio em Juiz de Fora, né, aquela facada, né, eu não confio em nada que venha dessa gente. É tudo pensando como que eles podem, né, tirar vantagem para a eleição. Essa é a questão. Né, colocar ele cada vez como vítima. Ah, tá vendo? Né, olha, estão de novo. Vamos acompanhar. 17h03 em Santa Catarina, o pai, a mãe e a avó de uma criança de apenas 4 anos foram condenados por tráfico de drogas após cultivarem cannabis para uso medicinal. A operação da Polícia Civil apreendeu na fazenda da família PS da planta, óleos, extratos e equipamentos de laboratório. Os produtos eram usados no tratamento da pequena Zaya e do pai dela, mas as autoridades consideraram o local como um ponto de narcotráfico. A sentença condenou o casal a cumprir pena em regime fechado. Até então, a família conseguia fazer o controle das convulsões da menina, que antes da medicação aconteciam a cada 20 ou 40 minutos. Depois do uso do óleo artesanal, as crises praticamente zeraram, sem os efeitos colaterais dos remédios tradicionais. A mãe, que é médica veterinária e já trabalhava com esse tipo de terapia em animais, agora usa tornozeleira eletrônica, enquanto o pai da criança se encontra preso. A Polícia Civil de Santa Catarina nega excesso na operação e afirma que apenas cumpriu a ordem judicial. A promotoria argumentou que a epilepsia grave da criança seria uma desculpa para o tráfico, mas o depoimento do médico da menina confirmou em juízo a necessidade do tratamento. O profissional defendeu que o óleo produzido pela família traria resultados superiores ao produto industrializado disponível no mercado. Gente do céu, dá até arrepio, né? Pior que eu tenho tantos amigos em Santa Catarina, mas toda vez que sai alguma coisa nesse sentido, né, que vem de Santa Catarina, eu me lembro, né, dos mais de 30 prefeitos afastados, alguns presos. Né? Eu vou falar. Bom, espero que se resolva isso, porque eu já comecei a ficar preocupado aqui com a criança. Né? Não só pela falta da medicação agora, mas e aí, como é que vai fazer? Um horror. Eita, nós, não é possível, né? Eu uso óleo de canabidiol, tem muita gente que usa, minha mãe usa. Isso é de uma importância gigantesca na vida de muita gente, sobretudo crianças inocentes, né? No caso da querida, né, da filha desse casal, né, ter epilepsia. Vocês já viram depoimentos de pais, Zaya, né? A pequena Zaya. Vocês já viram depoimentos de pais, né, com filhos com epilepsia? Ou eu tenho uma tia, por exemplo, com o mal de Parkinson. Ela mudou drasticamente. E crianças, né, mais ainda. É um horror, cara, é um atraso, é uma mentalidade reacionária que dá até medo. A Câmara dos Deputados pode votar a qualquer momento um projeto de decreto legislativo que muda as regras para a demarcação de terras indígenas no Brasil. É o PDL 717/2024, que já passou pelo Senado, teve o requerimento de urgência aprovado e está pronto para apreciação do plenário. A proposta visa interromper o decreto de 1996, que regulamenta todo o procedimento administrativo de demarcação das reservas. Além disso, o projeto tira a validade de outros 2 decretos recentes que homologaram as terras indígenas Toldo Imbu e Morro dos Cavalos, no estado de Santa Catarina.
Para entender os impactos dessa medida, conversamos agora com a professora e ativista Helenira Vilela. Minha amiga, eu acabei de falar que eu tinha, né, grandes amigos aí em Santa Catarina. A Helenira é uma delas. Surpresa boa, não sabia que ia entrar logo agora. Helenira, muito boa tarde. Aí em Floripa parece que está frio, hein? Estou vendo você aí dentro de casa Muito. com blues. É muito frio, né? Helenira, do que se trata, né? Mais essa armadilha que pode trazer um prejuízo gigantesco para o nosso país. Boa tarde mais uma vez, querida. Boa tarde, Dom Ernesto. Boa tarde à TVT News e toda a nossa comunidade. Aqui nesse frio, a gente está numa onda, viu, de massa polar extrema, então frio muito grande. Mas é isso. Infelizmente, né, a gente tem... os catarinenses erraram muito na eleição de 2022 e elegeram uma série de parlamentares que odeiam o povo catarinense, que odeiam a preservação do meio ambiente, que odeiam as crianças. Então, o que acontece? O senador Espiridião Amin, que é uma dessas pessoas, que é um descendente de imigrantes e desrespeita completamente os povos originários aqui, né? E isso a gente não tem nada contra o imigrante, muito pelo contrário, a gente quer todo mundo abraçado, mas a gente precisa ter extremo respeito pelos povos originários. Mas o Espiridião Amin, que é um defensor dos latifundiários, dos destruidores do meio ambiente, apresentou, logo que o presidente Lula homologou essas duas terras indígenas que você mencionou, um projeto de decreto legislativo para invalidar esses decretos. Ou seja, para dizer que o povo brasileiro e que os povos originários, um é Caigangue, o outro é Guarani, né? Perdão que eu não sei pronunciar direito, mas eles não teriam direito a ter o reconhecimento do seu direito constitucional que foi estabelecido pela Constituição de 1988. E aí, quando o governo federal do presidente Lula reconhece esse direito e assina o decreto de homologação dessas terras, o Espiridião Amin, que defende os latifundiários, como eu disse, defende a destruição ambiental, é contra o reconhecimento dos direitos dos povos originários, ele apresenta esse PDL. Esse PDL é também, e a gente precisa entender, esse processo de parlamentarização do Brasil é também um processo de invasão das competências do Executivo, né? Tanto o Senado como a Câmara Federal, eles estão cada dia mais querendo governar, estão cada dia mais querendo desrespeitar aquela decisão do povo brasileiro que, em plebiscito, reconheceu que queria um país presidencialista. E estão querendo governar. E aí estão fazendo isso com projetos de decretos legislativos para anular quando o governo cumpre a sua função constitucional, que é coisa que eles, né, essa parte do Congresso não cumpre. E aí acontece que, chegando na Câmara Federal, a deputada Júlia Zanata, essa pessoa que gasta dinheiro público de maneira irresponsável, que compareceu a pouquíssimas sessões e que gasta dinheiro público, fez essa semana uma produção, acho que ela está impressionada com o possível candidato a presidente dela, e aí quis imitar, e aí fez uma pataquada gastando dinheiro público num carro, imitando como se estivesse atirando nas pessoas LGBTs, porque eles odeiam tudo que não é espelho, né? São narcisistas. Ela apresentou um requerimento na Câmara Federal de urgência. E, infelizmente, essa maioria do Congresso Nacional, que é inimiga do povo brasileiro, que quer, por exemplo, que a gente tenha enchentes, como teve no Rio Grande do Sul, porque a gente precisa entender que demarcação de terra indígena é igual a preservação ambiental, que significa a preservação da vida de todos nós. O que significa, inclusive, a preservação da nossa capacidade de produção de soja e milho para exportação desses latifundiários. Mas como eles vivem a irracionalidade do capitalismo, eles sempre querem mais, mesmo que isso mate a galinha dos ovos de ouro deles, né? Então, ela apresentou um requerimento de urgência que foi aprovado na Câmara Federal, porque há muitos deputados que só representam os interesses dos super ricos, né? E aí esse PDL está, então, correndo o risco de ser votado, e isso significará um prejuízo para todo o Brasil. Não é um prejuízo somente para o povo caingangue, para o povo guarani aqui de Santa Catarina. Vai ser um prejuízo para todo o Brasil, porque cada vez que você impede a demarcação indígena,
você aumenta a possibilidade de destruição ambiental, o que significa que você aumenta a nossa contribuição para as catástrofes ambientais, como a enchente do Rio Grande do Sul. O segundo motivo para todos nós estarmos preocupados é que o Espiridião Amin, quando propôs esse projeto, se demonstrando inimigo dos indígenas, como eu disse, ele também quer derrubar o rito da década de 90, do governo do Fernando Henrique. A gente está falando de um rito de demarcação de terras indígenas que é muito antes de qualquer projeto de esquerda, é um reconhecimento dos povos originários. E aí a gente tem lideranças como a Querechu e como outras lideranças indígenas aqui no estado, como a PIB, o Conselho, o CIMI, né? Então, alertando o Brasil do perigo que isso significa. É a mesma turma que tenta aprovar o marco legal, né? O marco temporal, desculpa, que é a tentativa de dizer que o reconhecimento dos nossos povos indígenas tem data marcada pelos brancos invasores, estupradores, assassinos, epistemicidas, que são os invasores portugueses, e agora os invasores latifundiários. Então, é muito sério o que está acontecendo. Nós não podemos permitir que esse PDL seja aprovado por 3 motivos, como eu disse. Primeiro, porque a invasão de competência é inconstitucional, é mais um movimento dos parlamentares de Santa Catarina para depois colocarem a responsabilidade, né, e dizerem que há um ativismo judicial, há a ditadura de toga. Então, a gente não pode permitir, porque, obviamente, o STF vai derrubar, como vai derrubar o PDL, que tirou a regulamentação do acesso de meninas vítimas de violência ao aborto legal. Só que eles criam uma narrativa da ditadura de toga. Temos que fazer em defesa dos indígenas, que é a defesa de todos nós, a defesa do nosso meio ambiente, da nossa natureza, das nossas condições de viver sobre a terra. E em terceiro, porque é um desrespeito absoluto ao que a Constituição decretou e foi regulamentada na década de 90 para a gente garantir o rito de demarcação de outras terras indígenas. Então, é seríssimo. A gente demonstra mais uma vez que não dá para brincar de eleger parlamentar. Espiridião Amin é candidato à reeleição, Júlia Zanata vai ser candidata, o não marido dela, aquele namorado que ela chama de marido, mas que não é casado, deve ser candidato também, e a gente precisa deixar claro que a gente defende os povos indígenas, e quem defende os povos indígenas, o meio ambiente, a legalidade, a Constituição, os direitos de todos, a gente tem que demitir esses caras, né? Eles precisam ser demitidos, porque eles estão demonstrando de que lado que eles estão. Eles estão do lado da destruição, eles estão do lado dos inimigos do povo, eles estão do lado da destruição do meio ambiente. Então, a gente não pode continuar sendo representado por pessoas desse tipo. Helenira, querida, você falou agora há pouco, e eu concordo absolutamente contigo, que diversas situações eles promovem esse tipo de ação, mesmo sabendo que a Suprema Corte, né, que o Judiciário vai acabar intervindo porque é inconstitucional. Simples assim. Como a gente travar esse debate com a população de forma mais eficiente? Porque, assim, às vezes a gente fala, a tática é a mesma, né? Aí eles vão e repetem, né? Como que a gente pode, né, travar o debate de uma forma que a gente consiga, né, informar a população, né, para além da questão que você falou, da gente denunciar e etc., mas qual seria a estratégia mais eficiente para a gente, inclusive, antecipar esse tipo de coisa? Você acha possível? Olha, não é muito simples, porque a gente está falando de ritos, né, que são ritos legislativos, separação dos poderes, a próprio fundamento da Constituição, que não é conhecida por uma boa parte da população. Mas eu acho que o importante é a gente adotar uma contra, né, uma tática de resposta que denuncie que eles fazem de propósito, que eles aprovam coisas irresponsavelmente, que infelizmente a CCJ, tanto da Câmara quanto do Senado, quanto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ela está agindo de modo pensado e irresponsável com toda a sociedade, porque gastando dinheiro público para fazer narrativa política. Então, demonstrar que eles estão aprovando projetos na CCJ, que devia analisar a constitucionalidade, por apenas uma comodidade da tática
ideológica, eleitoralista deles para criar essa narrativa falsa. Então, as CCJs não estão funcionando, elas estão mentindo para o povo brasileiro quando aprovam falsamente, conhecendo a irregularidade do que estão fazendo, a inconstitucionalidade desses projetos para criar a narrativa. A gente tem que fazer o que eu chamo de vacina comunicacional, é avisar antes, como a gente está fazendo aqui. Vai acontecer de novo. Júlia Zanata, Espiridião Amin, Hugo Mota, Alcolumbre vão seguir apresentando. Ana Carolina Campagnolo, Gessé Lopes, toda essa camarilha de gente que é inimiga do povo trabalhador brasileiro, dos indígenas, dos negros, das mulheres, das crianças, dos idosos, eles vão continuar apresentando projetos inconstitucionais, vão fazer acordos políticos para esses projetos constitucionais serem aprovados e depois colocar a culpa no STF, quando o STF cumprir a sua função, que é de zelar pelo cumprimento da Constituição. Eu acho que a gente precisa disso, do que eu chamo de vacina comunicacional, que é avisar antes que aconteça, pegar os elementos que já aconteceram e explicar que eles vão fazer de novo e de novo e de novo, porque eles não querem que a Câmara e que o Congresso e que a Assembleia Legislativa trabalhem para o povo. Porque o que o Senado devia estar fazendo era aprovando o fim da escala 6x1 e a redução de jornadas sem redução de salário. Mas como eles odeiam o povo, só trabalham para os super ricos, eles ficam criando isso para fingir que estão trabalhando, né? E aí a gente tem que avisar antes de acontecer. Então vai acontecer de novo, né? Como eles fizeram com a mamadeira de piroca, antes eles inventavam esse tipo de pseudo-debate. Agora eles estão inventando as desculpas para justificar a narrativa da ditadura de toga. Eu acho que é denunciar mesmo, é falar disso e explicar que isso vai continuar acontecendo, porque isso é uma tática político-eleitoral e ideológica deles para fortalecer o fascismo no Brasil e para criar um parlamentarismo que, como eu disse, foi rejeitado pela população brasileira. Houve um plebiscito. A população decidiu que quer um país presidencialista, elegeu o Luiz Inácio Lula da Silva como seu presidente e não quer este Congresso incidindo nas determinações e nas prerrogativas que são do Executivo, nem no orçamento, com a bandalha do orçamento secreto, onde eles estão fazendo emenda a PIX e está tendo corrupção sendo pega, inclusive aqui em Santa Catarina, como você citou, e também nas prerrogativas de produção de regulamentação da Constituição para a execução das políticas que já estão aprovadas no Legislativo, como esses decretos e esses ritos, no caso do CONANDA, no caso da FUNAI e de outros ritos que interferem na execução da política que já foi aprovada. Então, eu acho que nesses dois sentidos, denunciando a tentativa da narrativa da ditadura de toga, quanto explicando que o Congresso está tentando criar um parlamentarismo contra a vontade do povo, porque a sua maioria é formada por inimigo do povo, e essa maioria que é inimiga do povo, que não respeita a vontade do povo brasileiro, a gente tem a oportunidade de demitir agora em outubro e eleger pessoas que têm um compromisso com os direitos da maioria do povo brasileiro. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento. Muito bem. Olha, a Helenira, normalmente ela está inspirada, hoje ela está mais do que inspirada, né? Está tocada, né? Está com raiva, é isso. A gente, eu conheço... às vezes... Uhum. Desculpa te interromper, mas é que eu Por conheço favor. pessoalmente a terra indígena do Morro dos Cavalos. É um lugar onde a gente leva os nossos alunos do Instituto Federal para ter contato com a cultura. Eu conheço particularmente e diretamente algumas dessas lideranças, a Querexu particularmente, que são pessoas muito aguerridas, que lutam muito pelo seu povo, que estão enfrentando o peso do capital há muito tempo. Então, de fato, me toca pessoalmente, além da minha convicção de que a gente está vivendo uma crise mundial, né, ambiental, e é completamente demonstrado cientificamente que demarcar a terra indígena é proteger a vida e o futuro de todos nós. Então, de verdade, você tem razão, eu realmente fico tocada. Querida Helenira, muitíssimo obrigado, excelente semana. Vamos ver, vou aproveitar, né, que você está embalada aí, vamos ver se no meio da semana você dá uma canja aqui de novo, aqui, que é sempre muito importante, as tuas análises, denúncias e etc. Um beijo grande, excelente semana, Helenira. Beijo, boa semana.
Falando em amigos, eu recebi uma mensagem agora há pouco do Nelson Baskerville, que é um ator gigantesco, que eu tive o privilégio de entrevistá-lo hoje no andar de cima aqui para o Conversa Sem Curva, programa que eu tenho a honra de apresentar aqui na casa, que vai ao ar terça, 21h. Foi um papo maravilhoso, né? O Nelson Baskerville é um dos grandes atores de teatro, cinema, televisão desse país. Ele agora está na série da Netflix, a saga do Tri, né, 1970, o tricampeonato, que é maravilhoso. Ele faz o João Avelange e ele ainda achou tempo de fazer uma exposição. Vou pedir para colocar a exposição, o banner da exposição. Aí, Nelson Baskerville, Protect Me From These Words. E o Nelson, ele agora há pouco me mandou uma mensagem, eu falei, estou ao vivo, ele falou, estou assistindo. Nelson Baskerville está aí, ó, de 4 e 5 de julho, 15 horas, às 15 às 20, no Espaço Barra, em São Paulo, exposição e bazar. Eu vi as peças, hoje nós gravamos o programa aí, é uma melhor do que a outra. Nelson, beijo para você, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui falar com a gente, viu? Muitíssimo obrigado, meu irmão. 17 horas e 23 minutos, o cacique Raoni, de 94 anos, apresenta boa evolução após a realização de uma cirurgia de desobstrução intestinal. De acordo com o boletim médico do Hospital São Paulo, o líder indígena segue sob observação na UTI. Raoni é acompanhado de perto depois do procedimento realizado na tarde de ontem. Ele tem boa evolução clínica, está consciente, não apresenta febre e respira sem o auxílio de aparelhos. Ele viajou do Mato Grosso para São Paulo na sexta-feira para o atendimento. Cacique Raoni é um líder dos Kayapó, reconhecido internacionalmente. Ele denuncia há mais de 3 décadas as ameaças contra os povos amazônicos por causa do desmatamento. O cacique foi fundamental na luta pela demarcação de territórios e na garantia dos direitos indígenas. Nossos povos originários. Está aí toda a força para esse guerreiro. Muito bem, não tinha título melhor, né, para crédito Fernando Frazão, da Agência Brasil. Muito bem, não tinha foto, texto melhor para ilustrar aí. Força, guerreiro. Vamos em frente, 17 horas e 24 minutos. A seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil entrou com pedido de habeas corpus na Justiça em favor de Deolane Bezerra. A advogada e influenciadora é ré sob a acusação de crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro do PCC. A OAB pede a transferência imediata dela para uma sala de Estado maior ou então a concessão de prisão domiciliar. Deolane está presa desde 22 de maio na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no oeste do estado. A OAB argumenta que, por lei, advogados devem ficar em salas de Estado maior que não têm natureza carcerária típica e oferecem instalações condignas. A entidade reclama que o local atual é um ambiente insalubre, com uma cela pequena, grades no teto, cama de concreto e ventilação precária. O documento afirma ainda que a influenciadora fica trancada das 5 da tarde às 8 da manhã, submetida à rotina dos demais presidiários. Por outro lado, a direção do presídio garante que o pavilhão onde está a advogada é separado das demais alas e dispõe de instalações adequadas. Segundo a unidade, a cela tem cama, mesa, banheiro com chuveiro elétrico, ventilador, televisão e água gelada, além de um espaço exclusivo para o banho de sol diário. Eu acho curioso, não é, Batata? Quando vai alguém conhecido, famoso, pode ser político, pode ser... Fica todo mundo falando das condições carcerárias. Quando é o povo preto, pobre, periférico, os caras olham e falam, é isso mesmo. A extrema-direita, eu cansei de ouvir. Se não quisesse estar lá, não devia ter feito o que fez. Você lembra disso? O que você ia falar, Arthur? Desculpa, eu te cortei. Cabe mais gente. O cara passa aquelas imagens, os caras se esmagando na grade, fazendo assim com a mão. O
quem está lá de fora, bonitinho, né? Muitas vezes, como essa moça aí, ou outras, né? Ou o próprio, sabe aquele cara lá? O mequetrefe do ex-presidente, que vivia falando isso. Né? E essa legião que o segue, infelizmente, né? A gente ainda tem bastante gente nessa vibe, né? Eles adoram falar isso. E eu não estou entrando no mérito aqui, o que a Deolane está certo, está errado, se tem rolo com o PCC, com o Marcola, não é sobre isso. Porque a vida não termina aí. Né? Tem essa questão do sistema carcerário, que é um problemão para o país. Aquelas coisas que deveria mexer com qualquer um que tem um mínimo de respeito pela dignidade humana do próximo. Um mínimo. Mas não. As pessoas, infelizmente, ficam com essa história. Não, porque a cadeia, meu amigo, está certo o advogado de reclamar, está certo a Deolane de reclamar. Parece prisão, né? Eu só acho que o termo que ele usou aí é meio porque ela está na prisão mesmo, né? Vamos combinar aqui. Né? Então, assim, aí fica essa onda, né? Não, quero prisão domiciliar também. A fila de prisão domiciliar deve estar dobrando a Consolação, né, Batata? 17 horas e 28 minutos, uma operação internacional realizada nesse domingo levou à apreensão de uma carga suspeita de transportar dezenas de toneladas de cocaína na fronteira do Brasil com a Bolívia. A ação ocorreu em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e em Cáceres, no Mato Grosso, e pode se tornar a maior apreensão da droga já registrada na história do país. A operação foi coordenada pela Receita Federal, com apoio da Polícia Federal, do Exército Brasileiro e de autoridades da Bolívia e dos Estados Unidos. Segundo a Receita, a cocaína não estava em tabletes ou pacotes tradicionais. Os criminosos encharcaram cerca de 260 toneladas de madeira com a droga em estado líquido. Esse método sofisticado altera a aparência da carga e disfarça a substância ilícita em um produto aparentemente legal, dificultando a fiscalização em portos e estradas. Testes preliminares da perícia já confirmaram indícios da droga na carga. A confirmação definitiva depende agora de análise de laboratório da Polícia Federal, que segue com a custódia dos caminhões e o comando das investigações. Gente, como é que é essa história? Então os caras pegam a cocaína, diluem em estado líquido, entra para dentro das madeiras. Rapaz, olha que sofisticação, hein? Os cupim estão, olha lá, até os cachorros, né? Oh, meu Deus do céu, cara. Agora, eu queria chamar a atenção pela força-tarefa que foi montada aí. Receita, Polícia Federal, Exército Brasileiro. Eu entrevistei o deputado Emílio de Souza aqui, a gente estava falando sobre isso. Combate ao tráfico de drogas, às facções, deve ser feito com inteligência e de forma coletiva, né? Com integração entre diversos. E o canil também, né? Tá vendo ali o cachorro? Olha lá, o cachorro só... Eita, nós, hein? Bom, é isso que a gente espera, né? Se a gente não tivesse alguns governadores da extrema-direita aí para atrapalhar o Brasil, né, a gente já teria integrado toda a comunicação do Brasil e todas as forças, né, armadas, incluindo-se Polícia Federal, Guarda Civil, Polícia Militar de São Paulo, do Rio, do Amapá, Roraima, né? A gente já teria avançado um pouco nisso, mas não tem problema não. Sai daí não que a gente está de volta já! Este é o TVT News, segunda edição, no ar de segunda a sexta, às 4 da tarde, ao vivo. Você pode nos sintonizar pela Parabólica Digital, canal 555, Brasil inteiro. Ou aqui em São Paulo, pelo 44.1 da Antena Digital, no ABC Paulista, pela Claro TV 512,
TV Quirimurê em Salvador, TV Com Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Tem várias formas de você sintonizar a gente. Ou pelo YouTube, em qualquer lugar que você estiver do mundo e que tenha internet, obviamente. A Copa do Mundo já começou e a TVT está na torcida com o Brasil. TVT, torcendo junto com o Brasil. Exatamente 40 anos após Diego Armando Maradona marcar 2 gols históricos diante da Inglaterra no estádio Azteca, no México, hoje foi a vez de outro argentino deixar mais uma marca no futebol mundial, com 2 gols. Neste 22 de junho, Lionel Messi tornou-se o maior artilheiro das Copas do Mundo. Com o primeiro gol, ele isolou-se entre os homens. Com o segundo, ultrapassou a rainha Marta. De quebra, classificou a Argentina para a próxima fase do torneio. Dos 5 gols que a seleção fez na competição, o Messi fez 5. Para passarmos ali para os últimos dias da Copa do Mundo e projetar os próximos, recebemos agora o nosso comentarista esportivo, Reinaldo Leiva. Bem-vindo novamente, querido Rei. Firme! Como é que você está? Eu estou bem, muito boa tarde, Ernesto. Boa tarde, amigos que acompanham o TVT News. É uma honra, um prazer estar aqui contigo. E a gente está vendo a história sendo feita debaixo dos nossos olhos, né? Lionel Messi é um dos maiores gênios do futebol mundial. Tem gente que tenta compará-lo com Pelé, não, também não. Né? Messi, da geração contemporânea, sem dúvida, um fenômeno, maior artilheiro da história das Copas, e a Argentina vem muito forte. Hoje mostrou uma consistência muito grande para superar um time com uma zaga fechada, o ferrolho suíço, mas tinha um gênio por lá, o Messi, e ele agora é o maior artilheiro das histórias da Copa, e o Mbappé é o cara que nessa mesma Copa tem a chance de, quem sabe, ultrapassar, vai pegar algumas seleções mais fracas, essa briga vai estar bonita, mas o Messi é o maior de todos os tempos dessa geração. Que loucura isso, né? Porque outras Copas, ficava sempre aquela coisa, o Messi vai, mas não vai. Parece que depois da última Copa ele desembestou a fazer gol e... Não, e vale lembrar, Ernesto, você deve se lembrar disso, que o Messi, após perder um pênalti na Copa América, numa decisão por pênaltis, que ele chutou por cima, ele disse que não jogaria mais pela seleção, e ficou um tempo sem jogar pela seleção, né? O fracasso da Copa de 14 no Brasil, quando perdeu a final para a Alemanha, e esse pênalti perdido na Copa América, ele declinou de jogar com a camisa argentina. Sim. Depois foi convencido, foi campeão mundial e agora faz história de novo. Para a alegria dos irmãos e, obviamente, para os amantes do futebol, né? Eu adoro, comigo não tem esse negócio não, sabe? Ah, não, é argentino, é isso, é aquilo. Não, para mim, meu amigo, o cara tá jogando bola, pode ser qual nacionalidade for. Claro. Tá valendo. Quem gosta do futebol quer ver o prazer de um espetáculo bem feito, quer ver o prazer de ver craques, é aquele que desequilibra, aquele que nos faz se encantar pelo futebol. E o Messi é esse cara. Muito bem. Vamos dar um passo atrás para a gente falar de sexta-feira, 9h30 da noite. O Brasil venceu por 3-0. Como é que você... Eu não lembro mais dos palpites, né? Precisa assistir o videotape do programa. Vai no VAR. Estão gritando aqui que eu estou devendo R$50 para não sei quem. Eu não lembro de ter apostado R$50, não. Mas tudo bem. Você lembra do teu palpite? Não, o meu era 5-0, eu me lasquei. Eu acertei, falei 3-0. Falei 3-0 até. Mas assim, o jogo que o Brasil apresentou, é claro que tem um desnível abissal técnico de Brasil e Haiti, foi um jogo de recuperação. Não foi ainda uma partida que nos empolgue, que nos permita acreditar que as falhas de formação que tem a seleção brasileira serão sanadas, que ainda não, né? E ainda para complicar, perdemos o Rafinha. Rafinha não está numa grande fase? Não. Mas é titular do Barcelona, é um jogador importante que pode deslanchar. O Rafinha agora, com essa contusão muscular, a melhor previsão para ele é que ele só jogue de novo no segundo jogo eliminatório. Se o Brasil passar da primeira fase e depois da próxima fase aí, nas oitavas o Rafinha poderia voltar. Essa é a previsão do departamento médico da CBF. E agora? Eu espero que ele não volte, não que ele não se recupere, mas que quem vai substituir o Rafinha, que quebre tudo.
que faça 2, 3 gols e etc. Nesse sentido que eu torço para ele não voltar. Né? Eu espero que ele se recupere. E nós temos jogadores com essas opções. Por exemplo, quem seria um substituto do Rafinha? O Luiz Henrique, que seria para mim a primeira opção, que foi quem o Ancelotti escalou quando o Rafinha não estava jogando. Agora, no último jogo, ele já optou pelo Ryan, né, o ex-Vasco da Gama, que está no Bournemouth na Inglaterra, que é um jogador também de beirada. Entrou um pouco tímido, é verdade, é normal, nervoso, ele mesmo jovem, ele mesmo falou. Mas pode ser uma grande opção e uma menos provável, o Endrick, né? O Ancelotti não vê o Endrick como um jogador de beirada, ele vê o Endrick mais centralizado, né, como um jogador no centroavante mesmo. Então, Luiz Henrique ou Ryan seriam as opções para a substituição do Rafinha. Muito bem. Neymar entraria aonde aí, na tua opinião? O Neymar pode talvez jogar uns 10 minutinhos contra a Escócia, ele deve ser relacionado, tudo indica que sim. Né? Jogaram uns 10 minutinhos. O Neymar, para mim, hoje, ele ficaria não numa função daquele articulador, porque acho que ele não tem mais a mesma explosão para fazer isso, mas como um cara mais adiantado, chamado falso 9, eu nem gosto dessa expressão, mas ela ajuda a explicar. O Neymar seria o falso 9. É o cara que vai circular pelas posições do ataque e com a sua habilidade de ficar perto do gol. Aí o Brasil tem chances, né, de criar oportunidades com o Neymar, tabelando com o Vini Júnior, a chegada do Paquetá. O Brasil tem potencial para evoluir, né? Mas algumas coisas têm que ser mudadas. Por exemplo, Fabinho entrar no lugar do Casemiro no meio de campo. O Casemiro mostra... Você sabe que eu achei que o Casemiro melhorou exponencialmente de um jogo para o outro. Melhorou. Mas ainda o Casemiro carrega muito peso. Ele é um jogador pesado. Ele sempre foi aquele volante com uma cobertura intensa. Né? Não sei se teve algum problema físico ou se é realmente o decorrer da idade. Né? Mas o Fabinho hoje é um jogador que consegue fazer mais as coberturas nas laterais. Quando o Brasil pegar times mais fortes, vai precisar muito de jogador que tenha essa cobertura rápida. E não é o Casemiro hoje. Muito bem. Vamos para os resultados? Traz para a tela aqui, então, por favor. Vamos lá. Eita, nós. Holanda, Suécia. Vai contigo, por favor. Pode comentar. Vamos começar pela Holanda, né? Que jogou um grande futebol para cima da Suécia. É o grupo que vai cruzar com o Brasil. Então, na próxima fase, fatalmente, o Brasil vai jogar com Holanda, Japão ou Suécia. E a Holanda mostrou um poderio ofensivo que dá para assustar, viu, Ernesto? O Memphis não fez gol aqui, né? Não, o Memphis não fez. Ele entrou, mas não fez. Ele é o maior artilheiro da seleção holandesa. Da seleção holandesa. Caramba. Vamos lá. Aqui pode cruzar com o Brasil, então. Pode cruzar com o Brasil. Holanda, o Japão ou Suécia ainda. Né? Uma das três possibilidades. O time da Suécia, fraco. Né? Acho que se pegasse o Brasil, seria uma boa para nós. Tá. Vamos em frente, então. A Alemanha virou para cima da Costa do Marfim. O time africano, como sempre, com muita força física, abriu o placar. Mas a Alemanha é algo incrível, né? Se o Grêmio lá no Sul tem o rótulo de imortal, a Alemanha tem que ter algo muito próximo disso, porque é um time que não desiste nos acréscimos. Né? Entrou a maior opção de centroavante agora que eles têm lá, fez 2 gols e virou o jogo. Não fez um grande jogo a Alemanha, mas está classificada, ganhou as 2 partidas, né? Estreou com o Curaçao, fez aquela goleada, porém fez uma partida um pouco abaixo. Mas a Alemanha é a Alemanha. Né? Ela joga, tem até um comentarista que dizia que a Alemanha joga alguma coisa parecida com o futebol. Eles vão na base deles e acabam ganhando. Impressionante o poder de decisão da Alemanha. E tem um detalhe, né? A atual campeã argentina começou a Copa passada... Perdendo da Arábia Saudita. Perdendo da Arábia Saudita. Né? Nós tivemos várias outras edições, né? Mas parece que depois que vira de fase, agora tem essa novidade, 16 avos, 12 avos, é uma loucura. Eu chamo de segunda fase, a segunda fase complica. Né? Talvez mude um pouco esse comportamento, e eu penso muito isso com o Ancelotti, sabe? Eu acho que o Ancelotti está usando a primeira fase, né, com um experimento mesmo. Às vezes eu vejo as pessoas falar, ele não tem um time. Não, ele tem vários times, ele tem várias formações. O cardápio dele é muito grande. Né? O repertório dele é muito grande. Né? Você concorda? Eu concordo. Você falou algo que realmente eu também penso. O Ancelotti, ele é da escola europeia, italiana, que é pragmática.
Vê como a Itália, nas últimas Copas, ia passando de fase. Quando ele era assistente técnico mesmo, perdeu o primeiro jogo, passou acho que com 2 empates ali na Bacia das Almas e chegou na final. Então é essa a mentalidade que o Ancelotti traz para ele. Ele não quer saber como nós brasileiros, tem que ser 3 vitórias, arrasando. Não, campeonato do mundo é outro nível. Você não joga, não encanta, você disputa. Lá na frente você vai mostrando seu talento. Muito bem. Bom, vamos em frente então. Equador e Curaçao, 0-0. Também o jogo do sábado, né? Diga lá. Agora, Ernesto, essa Copa do Mundo, pela primeira vez, com 48 equipes, ela traz muitas novidades pra gente. Ela tem sido a Copa dos personagens. Não só o Messi, não só o Mbappé, mas o Vozinha, o jogador do Curaçao. Esse jogo foi 0-0, mas foi um jogo absolutamente maluco. O que o Equador perdeu de chances foi impressionante. O próprio Curaçao teve chance de marcar. Né? O Equador, que é uma decepção para mim, a equipe veio bem nas eliminatórias, né? E até agora. Jogadores experientes. Tem o Ener Valencia, que é um jogador de Campeonato Brasileiro, mas o Curaçao fez uma partida espetacular, entrou para a história. É o menor país, né, que disputa a Copa do Mundo em termos territoriais e conquistou o primeiro ponto da sua história. Curaçao, que é estreante em Copas do Mundo, fez uma partida épica, valente, conseguiu 0-0. Muito bem. E lá embaixo, que o jogo começou às 23 horas, um possível adversário nosso, 4-0. Ou seja, um possível adversário nosso meteu 4-0 e o outro possível meteu 5-1. Você vê, não tá fácil a vida. O futebol japonês evoluiu muito, né? Muito também pela presença do Zico no futebol japonês. Os jogadores do Japão que antigamente trabalhavam muito na correria, na velocidade. Hoje não, eles têm ainda a velocidade, mas eles têm técnica e mais, o que eles não tinham, organização tática. É uma equipe muito bem montada, joga pelas pontas, com jogadores que têm um toque de bola, uma qualidade técnica, vai dar trabalho esse Japão. Posso falar para você, né? Eu não gostaria que a seleção brasileira enfrentasse o Japão agora, não. Vamos em frente. Domingo, vamos lá, Espanha, que é colocada como a seleção favorita dessa Copa. Primeiro, você concorda que ela é favorita? Está entre as favoritas. Principalmente pela presença do Lamine Yamal, né, que resolveu. Ele fez seu primeiro gol em Copa do Mundo e tornou a Espanha uma seleção no panteão das grandes que vai brigar por essa Copa. Estreou empatando, surpreendentemente, mas já vai se soltando. A gente às vezes não pode se iludir com uma atuação muito boa ou muito ruim na primeira ou na segunda rodada. A gente tem que ver o todo, até porque as seleções vão evoluindo ao longo da competição. Se você pegar a história das Copas, dificilmente a escalação do primeiro jogo de um time campeão é a mesma da final. Né? A seleção brasileira aconteceu isso muitas vezes. Então a gente tem que dar essa ressalva e a Espanha vem muito bem, é candidatíssima ao título. Você sabe que esses dias eu estava vendo, a seleção Y, não, é uma boa seleção, porque o fulano joga no Real Madrid, o outro joga no Manchester, o outro... Eu falei, aí começava a me dar um frio na barriga, né? Eu falei, caramba, o time dos caras é bom. Agora, seguindo essa mesma lógica, quando você olha para o time do Brasil, é por aí também. Você tem os destaques dos principais times europeus, né? O Gabriel Magalhães estava na final da Champions junto com o Marquinhos, um de cada lado. Rafinha é protagonista no Barça, Vini Júnior no Real Madrid. Então, nós temos os nomes. O duro é que só isso não basta. Você tem que montar isso, um time competente, né? E um time eficiente na hora da Copa do Mundo. Muito bem. Vamos lá. Bélgica e Irã 0-0. Comentários? O que o goleiro do Irã pegou foi absurdo. Por isso que eu tô falando. Os personagens inusitados dessa Copa. Um goleiro iraniano que fez a atuação que ele teve. Reza Parlev, acho que é o nome dele, uma coisa assim. Mas... Impressionante. A Bélgica perdeu gols incríveis. E é uma seleção que decaiu muito, né? Quem viu a Bélgica do De Bruyne, que eliminou o Brasil, para essa Bélgica tem uma diferença muito grande. Muito bem, Uruguai e Cabo Verde, esse jogo eu assisti, rapaz. Que jogo esse? Que jogo. Surpreendente, Cabo Verde sai na frente com o primeiro gol, né, da história do país. O Uruguai virou com gols, inclusive, de jogadores que atuam aqui no Brasil. Canóbio fez o segundo, a virada, quando tudo dava a crer que o Uruguai no segundo tempo ia deslanchar, ia ampliar uma goleada. Eis que Cabo Verde aproveitou uma falha da defesa do Uruguai, empatou o jogo, teve a pique de virar. Foi um gol dificílimo, porque o cara ele dá um toque na bola antes dela cair, ele tá colocando. E colocou ainda de chapa para não errar mesmo. Para não errar.
E olha, é emocionante ver a abnegação, a entrega desse time de Cabo Verde, viu, Ernesto? Eles brigam por cada bola, uma comoção nacional, a capital de Cabo Verde, que é a cidade de praia, absolutamente parada para ver o jogo e torcendo com seus heróis. E olha que o Vozinho ainda deu uma falha lá, ele que foi o herói e continua sendo o herói nacional, e deu uma facilitada ali no segundo gol. Quase que solta a bola para um terceiro gol do Uruguai, que o VAR anulou, mas foi um dos jogos mais eletrizantes dessa Copa. Vamos lá, Nova Zelândia, Egito, eu estava assistindo 1-0 para Nova Zelândia. Tá dormindo tarde também. Cara, e eu tava assim, já, assim, meio que, eu falei, olha, eu comecei, já estava meio que olhando assim, falou, pô, o Egito tem as pirâmides, né? Nova Zelândia também, praias maravilhosas. Acho que foi lá que foi gravado O Senhor dos Anéis, é o Senhor dos Anéis, né? Mesmo, eu tava vendo essa... Eu falei, cara, e eu já tava achando que tava caminhando para 1-0 ou talvez até a Nova Zelândia ampliar. Dormi, acordo hoje, né, com essa virada do Egito para 3-1. E foi uma virada categórica. O Egito jogou muita bola. Mohamed Salah, famoso no Liverpool, fez seu primeiro gol na Copa do Mundo. Jogou muita bola. E essa equipe do Egito mostrou superação. É que eu te digo, 48 equipes, no primeiro momento você torce o nariz, mas está sendo muito legal, porque aparecem personagens inusitados nessa Copa, né? E isso é que é legal para o torcedor. Muito bem. Jogos de hoje. Temos jogos de hoje, segunda, 22 de junho. Olha lá, o primeiro, aquele que a gente falou, Argentina 2, Áustria 0, 2 gols do Messi. A Argentina mostra uma qualidade muito grande, é um time que tem a base do time campeão do mundo de 2022 e com o Messi jogando muita bola. A Argentina é sim uma das grandes favoritas ao título, mostrou consistência e não é fácil passar pela defesa austríaca, né? A escola alemã de futebol que marca forte, tudo fechadinho ali atrás, e a equipe da Áustria não teve chance contra a Argentina. Tecnicamente a Áustria é limitada, mas a Argentina impôs o seu jogo, porque é diferente de você ganhar, né, de um adversário fraco. Você fez com que o adversário fosse para trás e aí apareceu o Messi e deslanchou o jogo argentino. Muito bem. Teremos então às 18, esse dá para assistir, França e Iraque. A chance do que Mbappé, a França superior, né? Bom. Um desnível técnico altíssimo. Mas o que a gente está vendo nessa Copa, nada pode ser tirado de cena, né? Tudo pode acontecer. E a chance pro Mbappé chega perto do Messi de novo na briga aí para ser o maior artilheiro, né? Tem agora mais esse ingrediente aí. Exatamente. Eu acho que o time da França tem valores individuais fantásticos. Para mim, é a seleção que mais tem valores individuais em grande nível. Né? Não é só o Mbappé, o Olise está jogando muita bola. Não, é um time muito O Dembélé armado. recentemente Está junto há muito tempo. É uma candidataça ao título também. A equipe francesa que deve passar com certa tranquilidade hoje. Muito bem, Noruega, Senegal. Jogo difícil esse, jogo duro. O povo da África jogando tá uma delícia. Então, né? que são estilos Sobretudo diferentes. Europeus, estilo diferente do europeu. O time africano que ainda tem aquela leveza, aquela alegria, mas hoje também com mais consistência tática, né? Com a presença de treinadores estrangeiros no futebol africano, foi melhorando o aspecto tático, né? E a Noruega tem o Haaland, né? Que é um grande artilheiro, um grande jogador, mais um dos protagonistas dessa Copa. Muito bem, Jordânia e Argélia, já meia-noite, né? Já virando para terça-feira. Esse é aquele jogo que você deixa uma garrafa de café do lado para ficar acordado até o final. É verdade, é verdade. Mas vamos eu nos acho que jogos deve de dar hoje, para Argélia. dar tempo. Não, de hoje não, perdão, de amanhã. Tá aí Portugal e Uzbequistão, às 14h. Portugal precisa mostrar serviço, hein? Vai mostrar serviço, estreou empatando em 1-1. O time do Uzbequistão é estreante em Copa do Mundo. Precisa aparecer o Vitinha, né? Precisa aparecer o João Cancelo. Não apareceu. E o Cristiano Ronaldo, né? Que de todos os protagonistas dessa Copa do Mundo, é o único que não apareceu ainda decisivamente. Pode ser nesse jogo. Muito bem. Inglaterra e Gana. Inglaterra que vem de um resultado maravilhoso, uma atuação de gala do centroavante, né? Exatamente. E vai ser um jogo muito complicado, porque a equipe de Gana é uma equipe que marca também muito forte, né? Fisicamente é um time que chega junto, e a Inglaterra do Harry Kane tem tudo para fazer um grande jogo. Foi o melhor jogo para mim da Copa, Inglaterra e Croácia, 4-2.
né? Tem o Bellingham também, que joga muita bola. Né? Muita O goleiro da Inglaterra é muito bom. Vai ser um jogaço, viu? Olha, recomendo a todo mundo assistir. Panamá, Croácia. Croácia saiu de um jogo muito pegado, forte, equilibrado, e que, na minha opinião, a Croácia já não é mais aquela Croácia de antigamente. Nós falamos aqui sobre Nós falamos isso. A Croácia, eu vejo uma equipe em transição, né? A geração do Modric vai acabando, vai envelhecendo, e não é mais a mesma Croácia que eliminou o Brasil. A equipe do Panamá mostra disposição. Tem alguns jogadores fortes na frente, mas, tecnicamente, a Croácia deve ganhar esse jogo porque é mais forte. Para a gente finalizar, Colômbia, República Democrática do Congo. Vai ser mais um jogo muito interessante, né? John Arias em grande fase na Colômbia, e a República do Congo é mais um dessas relações personagens pela luta, disposição e entrega. Vai ser um jogo muito pegado, Colômbia levemente favorita. Muito bem. Reinaldo Leva, acabamos? Temos mais? Acabou, né? Que tem tanta coisa aqui. Eu te aguardo amanhã, meu querido. Muito obrigado, Estou adorando aqui. bater esse papo contigo, aprendendo aqui com você e ficando informado acima de tudo, viu? Muito obrigado, é uma honra e obrigado por eu estar aqui. Um grande abraço. Vamos lá. Roda a nossa vinheta aí, por favor. TVT, torcendo junto com o Brasil. Muito bem, Copa do Mundo. Você viu como a gente vira o estúdio aqui? Nós estamos mais rápido que o ataque do Brasil, tá bom? Meu caro. A Colômbia realizou nesse domingo o segundo turno da eleição presidencial, de acordo com a apuração preliminar. O candidato de direita, Abelardo de la Espriella, conquistou a maioria dos votos. A lei colombiana exige que se espere a contagem final, que é supervisionada por tabeliães e juízes. O candidato governista de esquerda, Ivan Cepeda, afirmou que vai aguardar a verificação final, cédula por cédula, e anunciou que sua campanha vai contestar os resultados de cerca de 33 mil urnas. O atual presidente colombiano, Gustavo Petro, também disse que vai esperar o escrutínio oficial. Do outro lado, Abelardo de la Espriella afirmou que já foi parabenizado por líderes internacionais, incluindo Donald Trump, dos Estados Unidos. Ele agradeceu aos seus mais de 12 milhões de eleitores, classificou a votação como histórica e disse que o resultado vai mudar para sempre a história da Colômbia. Bom, direita, vou ver. Nós vamos tomar muito cuidado para falar sobre isso, porque é o seguinte, são realidades diferentes em relação ao sistema eleitoral. Né? Lá é isso mesmo, vai passar pelo escrutínio final, como estava aí, né? Os tabeliães que vão atestar que são juízes. E o candidato da esquerda já disse que não, nós vamos respeitar se passar pelo juiz e ponto final. O Petro também respondeu dessa forma. Então, é bem diferente de você reclamar, não reconhecer um resultado. Né? Agora, o que chama a atenção é o país praticamente rachado ao meio. Né? Isso é o que chama a atenção. E aí eu queria fazer... Nós temos um mapa aqui, inclusive, né? Olha só isso aqui, ó. Países de direita e países de esquerda. Dá só uma olhada na responsabilidade que o campo democrático tem nesse momento. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, ó. O Brasil, nós passamos essa musculatura que a extrema-direita criou desde 2016 com a eleição do Trump, e aí foi seguindo isso, que passou aqui pelo Brasil, nós conseguimos vencer as eleições com eles, talvez seja o que a Argentina vai passar. Ou seja, a extrema-direita no poder e nós conseguimos vencer. Isso é uma vitória e tanto. Sabe por quê? Porque esses caras não brincam em serviço. Vocês se lembram? Eles chegaram, aliás, o Bolsonaro está preso. Eles chegaram a bloquear as estradas para os eleitores do adversário não votarem. Saiu distribuindo dinheiro para tudo quanto é lado, ou seja, eles não têm pudor nenhum. E mesmo se perder, de tentar
um golpe, mesmo que seja por dentro da democracia, do Estado de Direito. Então, nós passamos por isso aqui e essa é uma razão que a gente deve, né, a gente deve ficar orgulhoso do que a gente fez em 2022. Eu não sei se a Argentina vai ter essa capacidade de fazer. O que a Colômbia está vivendo é justamente o contrário. Você tinha lá um governo de esquerda que a extrema-direita avançou de uma forma, inclusive com apoio de Trump. E se a gente olhar o mapa aqui, a gente vê, você imagina isso daqui todo azul. Imagina esse mapa da América do Sul aqui inteiro azul. É uma loucura isso. E essa é bom que, né, apareça dessa forma, que mostra a importância do Brasil, que é o maior país da América Latina. Isso serve de alerta para todo brasileiro e brasileira. Nós, o campo democrático, não pode deixar de olhar para esse mapa para entender a importância que a gente tem neste momento aqui no Brasil. Não é brincadeira, porque isso mexe com a geopolítica inteira. Olha que maravilha essa bandeira do Brasil. Aí, ó. Isso mexe com a geopolítica, mexe com os BRICS. Nós somos a resistência da América Latina. E eu não estou falando no campo da democracia, não. Porque é salutar que você tenha na democracia, que você tenha... O horário já estourou aqui, que a gente tenha, né, alternância de poder e etc. Nós falamos aqui com o deputado hoje, o Emílio, né? Nós falamos aqui sobre Mário Covas, Fernando Henrique, Zé Serra e etc. Não é sobre esse pessoal. Aliás, é salutar que você tenha alternância de poder, debate no parlamento. O que essa turma onde está em azul ali naquele mapa representa é a força do autoritarismo. Se Colômbia realmente caminhar por esse lado, nós vamos assistir o declínio do que já estava ruim na Colômbia, porque a solução que essa gente traz não resolve. Ainda mais com o apoio de Donald Trump. 18 horas. Vamos ver o resultado da nossa enquete rapidinho. Põe na tela aqui pra gente. Você que está nos assistindo pela reprise, já beirando 7 horas, um ótimo dia para você. Leva a blusa porque vai fazer frio. Resultado final. Para além da competição, como o esporte pode contribuir com o mundo? Para 47% da nossa audiência, opção C, inspirando cooperação. Um mundo tão doido que nós estamos vivendo, né? Falar em cooperação com Donald Trump é difícil. Para 37%, alternativa A, promovendo o diálogo. E para 16%, gerando debate. Muito obrigado pela sua companhia aqui no TVT News, segunda edição. Amanhã a gente está de volta às 4 da tarde, ao vivo. Valeu!